Prepare-se para elevar o seu padrão. A Decodignes apresenta o Vila Della Glória. 2 quartos com segurança, conforto e lazer completo no Alto Glória. Vila Della Glória, o ponto alto da cidade. Alto padrão no Alto Glória. Vila Della Glória. Sucesso de vendas. Aproveite as condições especiais de lançamento. Vendas 3061-5050. Visite estande na Avenida Ministro Salgado Filho, 271 na Glória. Realização Decodignes. Boa noite. A cafeicultura brasileira vive uma crise. O preço da saca do café despencou. Para conversar com a gente sobre esse momento delicado da cafeicultura, está aqui o presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória, Luiz Antônio Polese. Boa noite, Polese. Boa noite, como vai, Roberto? Tranquilo. Polese, como é que está a cafeicultura? Os preços caíram, tem produtor reclamando que o preço não cobre o custo de produção. Como é que está a situação nesse momento? Qual o cenário que você vê para a cafeicultura brasileira e do Espírito Santo especificamente? Isso é verdade. A cafeicultura brasileira vive uma crise conjuntural. Por que eu afirmo isso? Se a gente fizer um comparativo dos preços de café arábica e conilon deste ano e dos anos anteriores, a gente evidentemente chega a essa conclusão. O mercado de preço de café caiu em função de decisões tomadas em anos anteriores de forma errada. Em 2011, o preço do arábica, só para a gente ter uma comparação, ele foi comercializado a R$500 a saca. E o produtor de café arábica, naquela oportunidade, poderia ter fixado o preço para 2012, 2013 e anos seguintes. O custo de produção do café arábica gira em torno de R$280. Consequentemente, um preço a 500, a conta é muito fácil de ser feita. Perdeu os melhores momentos. A produção de café arábica no mundo inteiro cresceu nos últimos 2 anos. Este ano, que seria um ano de safra menor, aconteceu o contrário, nós tivemos um ano de safra maior. Por que isso? O café é um ano sim, um ano não, que se diz? A tal da bianualidade, ela ocorre no café arábica, não é? O Espírito Santo produz predominantemente conilon, que é o café robusta. Mas esse ano se esperava uma safra de arábica menor, a safra foi maior. Consequentemente, os estoques de arábica cresceram. E é a lei da procura e da oferta. Produção grande, o consumo mundial cresceu apenas em torno de 1,5%, 2%, fez com que os preços tivessem uma redução muito violenta. E com a queda do preço do arábica em níveis internacionais, acabou arrastando o preço do conilon para baixo. Então, é uma crise da realidade conjuntural. A atividade cafeeira, ela se caracteriza por viver em alguns períodos uma crise nos seus preços, mas se a gente analisar a estrutura cafeeira capixaba e brasileira, nós tivemos nos últimos anos ganhos significativos. Então a gente acredita que a cafeicultura vai continuar sendo uma atividade econômica muitíssimo importante. O Brasil vai continuar sendo o maior produtor de café do mundo, vai continuar sendo o maior exportador de café do mundo e, eu diria, num prazo aí de 5 anos, com a retomada do crescimento econômico, a gente pode se transformar no maior consumidor de café do mundo. Então eu não vejo assim crise por muito tempo. Não tem erradicação, não tem mudança de cultura, não ninguém vai tirar a cultura, mudar de cultura, isso não vai acontecer. Não acredito nisso. Aliás, é uma recomendação que a gente faz para o setor produtivo. Nesse momento de crise conjuntural, é preciso uma atenção maior na renovação das lavouras, é preciso uma dedicação especial às lavouras propriamente dito, porque hoje, Roberto, há uma assistência muito boa promovida, eu vou falar aqui do Espírito Santo. O governo do estado nos últimos 10 anos, através da Secretaria da Agricultura e do INCAPé, investiram muito na atividade cafeeira. E por que investiram?
porque é uma atividade econômica muitíssimo importante no interior do Espírito Santo, notadamente. Polésio, vou te pedir permissão para fazer um pequeno intervalo comercial e na volta a gente conversa exatamente sobre isso, sobre a importância da cafeicultura para a economia do Espírito Santo, ok? Perfeitamente, perfeitamente. Mercados e Negócios volta já já. Prepare-se para elevar o seu padrão. A Decodignes apresenta o Vila Della Glória. 2 quartos com segurança, conforto e lazer completo no Alto Glória. Vila Della Glória, o ponto alto da cidade. Alto padrão no Alto Glória. Vila Della Glória. Sucesso de vendas. Aproveite as condições especiais de lançamento. Vendas 3061-5050. Visite estande na Avenida Ministro Salgado Filho, 271 na Glória. Realização Decodignes. Mercados e Negócios está de volta. Hoje a gente entrevista o presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória, Luiz Antônio Polezi. Polezi, estava conversando no final do último bloco sobre a importância do café para o Espírito Santo, para a economia do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo seria um estado completamente diferente se não tivesse a cafeicultura. Sem dúvida, sem dúvida. A atividade econômica mais importante no interior do Espírito Santo é a cafeicultura. Nos últimos 10 anos, notadamente, o governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura e do INCAPé, e também entidades privadas, como o Centro Tecnológico de Apoio à Cafeicultura, o CETCAF, e as outras entidades, o próprio Centro do Comércio do Café, sindicato, o sistema cooperativista, todo mundo trabalhou muito em função das melhorias do Parque Cafeeiro Capixaba. Nós tivemos um avanço muito grande na produção e tivemos um avanço ainda maior na qualidade dos cafés. Só para você ter uma ideia, para os telespectadores poderem entender, o Estado tem praticamente todos os municípios do interior vivem muito em função da cafeicultura. Você tira uma cidade como Colatina, Linhares e Cachoeiro, que são cidades polo, né? Todas as outras cidades do interior capixaba têm na cafeicultura a sua atividade econômica mais importante. Portanto, quando a gente passa por uma crise como essa, repito, uma crise conjuntural nos preços, evidentemente que a economia desses municípios sofre com essa crise. Mas o que é certo é que essa atividade econômica ela é muito importante. O Parque Cafeeiro Capixaba melhorou imensamente. Nós temos hoje o trabalho que foi feito em genética. Tem até variedades novas. Na renovação dos cafezais, com o lançamento de novas variedades, com ênfase na resistência climática, isso é importante. O INCAPé desenvolveu variedades muito importantes, mais resistentes e mais produtivas. Então, o produtor, notadamente o produtor de Conilon, capixaba, ele ao longo dos últimos 10 anos, ele teve uma equação extremamente positiva. Ele ganhou dinheiro. Tanto ganhou dinheiro que ele reinvestiu esse lucro que ele teve nos últimos anos em novas propriedades, em novas lavouras, e nesse momento, evidentemente, ele tem que administrar essa crise que nós vivemos, de forma a passar por esse momento, se dedicando cada vez mais às melhorias das qualidades dos seus cafés, porque a saída, Roberto, está cada vez mais na produção de qualidade. É isso que eu ia te perguntar, quer dizer, o Espírito Santo compete, né, a nível nacional com outros produtores na qualidade do café. Tem café premiado aqui no Espírito Santo. Sem dúvida. O Espírito Santo produz algo em torno de 3,5 milhões de sacas de café arábica. Mais de 50% dessa produção, quase 2 milhões de sacas, são de cafés especiais. São cafés de excelentíssima qualidade. Consequentemente, o prêmio que o produtor recebe por fazer um alimento de qualidade reflete no preço. Ele recebe um preço maior nesse café. Isso no arábica. No Conilon, o melhor café robusta produzido no mundo, sem dúvida, está o café capixaba no meio.
Então o produtor capixaba, ele além de ajudar, o produtor de café capixaba, além dele ter ajudado a desenvolver o interior do Espírito Santo, ele ao mesmo tempo se modernizou, ele recebeu as novas tecnologias de forma muito amistosa, ele melhorou seus parques cafezais e tem hoje uma equação extremamente produtiva em quantidade e qualidade de café. Tem ideia de quantas pessoas estão empregadas ou lidam com café no Espírito Santo? Olha, se a gente considerar o arranjo produtivo do negócio café completo, a gente tem indicativos aí de mais de 350 mil pessoas envolvidas nessa atividade. No campo, evidentemente, é onde se concentra o maior número, são milhares de propriedades. Porque essa é a característica, né, do Espírito Santo, pequenas propriedades. Sem dúvida, mais de 80% das propriedades tem área inferior a 100 hectares. Então é disparado a maioria de pequenos produtores fixados no campo. Produtor capixaba tem energia trifásica, tem estrada asfaltada, tem assistência médica hospitalar próxima, tem boas escolas e está capitalizado. Sinal de que essa atividade é uma atividade que não só promove o acúmulo de riqueza, como promove também a distribuição da riqueza. 350 mil famílias talvez seja a atividade que mais empregue gente no Espírito Santo. Então, é uma atividade econômica com uma função social extremamente importante. Você falou aí que o café arábica produz em torno de 3 milhões de sacas. 3 milhões e meio de sacas. No total, quanto que o Espírito Santo tem produzido? Qual a previsão para esse ano? A última safra, que 2012, se encerrou agora, em 2013, houve uma queda em torno aí de 20%, 22% da safra do ano anterior. Por que houve essa queda? As condições climáticas foram desfavoráveis. Choveu bem antes da floração e na chamada granação do café, para o telespectador poder entender, o período da granação é quando o fruto cresce. Não choveu, então o fruto ficou menor. Consequentemente, depois da colheita, ele deu uma quantidade menor de café. Então nós tivemos uma safra menor. Mas as previsões normais, nós temos no Espírito Santo, Roberto, algo em torno de 300 mil hectares de café conilon plantado. Para uma produtividade em torno de 40 sacas, na média, por hectare. Então o Espírito Santo produzirá certamente, para o futuro, algo em torno de 12 milhões de sacas de conilon, evidentemente, se as condições climáticas forem normais. E aí normais. mais 3 de arábica, dá uns mais 15 milhões. 3,5. Em torno de 15 milhões e 500 mil sacas é a previsão para frente. Vou te pedir mais uma licença para um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa sobre o futuro da cafeicultura, exatamente o que a gente começou. Para onde está indo a cafeicultura capixaba e o que isso vai significar efetivamente para o crescimento do Espírito Santo. Mercados e Negócios volta já já. Prepare-se para elevar o seu padrão. A Decodignes apresenta o Vila Della Glória. 2 quartos com segurança, conforto e lazer completo no Alto Glória. Vila Della Glória, o ponto alto da cidade. Alto padrão no Alto Glória. Vila Della Glória. Sucesso de vendas. Aproveite as condições especiais de lançamento. Vendas 3061-5050. Visite estande na Avenida Ministro Salgado Filho, 271 na Glória. Realização Decodignes. Mercados e Negócios está de volta. Hoje a gente entrevista o presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória, Luiz Antônio Polese. Polese, qual a perspectiva de crescimento, de melhoria da cafeicultura capixaba e que isso vai representar para a economia do Espírito Santo? O futuro da cafeicultura capixaba, nós entendemos que ele é muito promissor. Só para os telespectadores terem noção da importância da cafeicultura para a atividade econômica no Espírito Santo, se o Espírito Santo fosse um país isolado, 0,5% do território brasileiro, geograficamente pequeno, na cafeicultura ele é muito grande.
Nós somos o segundo maior produtor de café do Brasil. Se fosse um país isolado, nós seríamos o terceiro maior produtor de café do mundo, atrás apenas do Brasil e do Vietnã. E se formos considerar a cafeicultura robusta de Conilon, nós seríamos o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas do Vietnã. Por que eu estou enfatizando isso? O mundo está consumindo cada vez mais o café robusta, que é o nosso Conilon. No passado, a proporção nas misturas dos cafés consumidos no mundo inteiro, o chamado blend, se situava em torno de 80% arábica e 20% Conilon, robusta. Isso cresceu para 65% arábica, 35% robusta. Evidentemente, a qualidade foi sempre melhorando, e o Brasil puxando e o Espírito Santo puxando a qualidade do café robusta, do Conilon. As principais torradoras do mundo, a indústria mais importante do mundo, como Nestlé e outras, indicam que em 2025 nós vamos ter um consumo de 50% de cada café. Por que isso? Porque o principal produto do café solúvel é o Conilon. Quanto melhor a qualidade do Conilon, mais robusta, mais Conilon vai ter na mistura. Consequentemente, o futuro é muito promissor. O produtor de café tem que se concentrar na sua atividade, atravessar essa crise com serenidade, procurar administrar a sua propriedade empresarialmente. Mas o governo tem que ajudar, não tem? O governo federal? Evidentemente que o governo tem que ajudar. O governo errou muito na gestão dessa crise. O governo podia ter adquirido esse estoque, chamado estoque de passagem. O que é isso também, para a gente poder entender? É o saldo que fica do estoque de uma safra para outra. O governo tinha que ter absorvido esse estoque, consequentemente os preços não teriam caído tanto. Quer dizer, a crise poderia ter sido evitada se o governo fosse mais rápido, se ouvisse mais as lideranças e se estivesse mais próximo do setor produtivo. Quer dizer, esse é um problema. Agora os produtores têm pedido, adia as dívidas aí que eu tenho que pagar agora, segura por 90 dias, e o governo não está sendo sensível também a esse pedido. Essa é uma alternativa, prorroga por 90 dias, 120 dias, e estuda quais as alternativas para os débitos do custeio desse ano, tá certo? Para o produtor poder atravessar melhor essa crise conjuntural. Ela pode demorar um ano, mas ela pode demorar um pouco mais. A gente acredita que essa crise pode se arrastar por mais 2 safras. Então o governo tem que dar a parcela de contribuição. Afinal, essa é uma atividade não só econômica, como socialmente muito importante. Mas uma coisa que podia ajudar também era se o Brasil, né, fosse também um grande consumidor e fosse também um grande industrializador do próprio café. Ele produz, exporta, mas não é o que mais industrializa o café. Quer dizer, a indústria do café não está no Brasil. Isso poderia ajudar. Uma curiosidade, quem mais ganha dinheiro na cafeicultura é a Alemanha. A Alemanha não produz uma saca de café. Entretanto, a Alemanha é quem mais agrega valor no produto final. Eu concordo com esse raciocínio. O governo precisa destravar algumas questões tributárias que já foram resolvidas, mas com relação ao solúvel, há proteções na Europa com relação à indústria deles, há proteção na Ásia com relação à indústria asiática. O governo precisa quebrar essa resistência. O Brasil tem condições de exportar muito mais café com valor agregado do que exporta hoje. A gente quer trazer montadora, mas não quer fazer o que a gente tem aqui. Exatamente. Acho que o desafio é exatamente esse, de que forma o governo, aí é o governo, vai propiciar condições para que a indústria de café solúvel e de torrado e moído, né, o café comum, né, que a gente consome no dia a dia, poderá, evidentemente, ter competitividade em nível internacional. O Brasil já é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, mas nós não somos o maior exportador de café industrializado. Concordo plenamente. Eu acho que com o apoio do governo, com a força política do governo
para destravar essas resistências internacionais, a gente tem como exportar muito mais café com valor agregado. Quer dizer, nós temos o melhor dos mundos para isso, né? Nós temos o melhor dos mundos, nós temos a produção de café, nós temos um café de qualidade, né? Nós temos o conhecimento técnico para fazer, mas falta política e vontade para fazer. Aí eu concordo de novo com essa afirmativa. A gente não percebeu até agora uma decisão política forte no sentido de propiciar as condições para que o setor industrial possa exportar em competitividade como os demais países do mundo inteiro fazem. Aliás, eu queria agradecer a você por sua participação aqui no nosso programa, por esses esclarecimentos, por essa conversa. Eu gostaria de deixar o programa aberto para quando o Centro do Comércio do Café tiver alguma informação, para passar aqui através do nosso programa, porque é uma atividade econômica essencial para o Espírito Santo, né? Emprega tem 350 mil famílias envolvidas, é o maior setor econômico do interior do estado. Sem dúvida, eu até sugeriria uma pauta que eu acho que é muito importante, que é um dos gargalos da cafeicultura capixaba, é a realidade portuária do estado. O estado já exportou 25% de todo o café brasileiro em grãos. Hoje, o estado exporta apenas 10% dos cafés. Está indo para o Rio de Janeiro, infelizmente. A gente perde até nisso. Perdemos nisso. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado. Mercados e Negócios volta na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, aqui na Rede TV. Para vocês, uma semana produtiva. Professor, no discurso do governo parece que o Brasil é imune às crises. Esse discurso se sustenta na realidade? Olha, de fato ninguém está imune às crises. O que a gente tem que estar preparado para os momentos ruins da economia. Então, até 2008, o Brasil seguia as cartilhas da boa conduta. Nós tínhamos superávit primário, nós tínhamos dependência do Banco Central, nós tínhamos meta de inflação. De lá para cá, nós fomos abandonando esse famoso triple E da economia. Primeiro, abandonamos as metas de inflação, a independência do Banco Central. O superávit primário foi sendo corrompido, caindo, eles foram mudando os conceitos, os números pararam de significar. O governo, ele violava os conceitos. Por que isso é importante em crise? Veja bem, se você está poupando, quando chega um momento ruim, você tem poupança, você pode gastar. Você pode gastar, você pode manter o mercado vai olhar para você e dizer, esse agente é um agente confiável. Se você gasta demais nos momentos de bonança, está endividado, quando chega a crise, aí você não tem condições de reagir a ela. É mais ou menos isso para um país, é mais ou menos o que aconteceu com o Brasil até 2008. Prepare-se para elevar o seu padrão. A Decodignes apresenta o Vila Della Glória. 2 quartos com segurança, conforto e lazer completo no Alto Glória. Vila Della Glória, o ponto alto da cidade. Alto padrão no Alto Glória. Vila Della Glória. Sucesso de vendas. Aproveite as condições especiais de lançamento. Vendas 3061-5050. Visite estande na Avenida Ministro Salgado Filho, 271 na Glória. Realização Decodignes.